Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre tronco encefálico, falando sobre os aspectos macroscópicos e sobre o bulbo. Então, vamos dar início. O tronco encefálico, eu vou colocar aqui o laser porque fica mais fácil. Ele está localizado caudalmente ao diencéfalo, que está logo aqui, cranialmente à medula, anteriormente ao cerebelo e posteriormente a uma porção do osso esfenoide, que é chamada de clivo, que estaria localizada mais ou menos aqui nessa região que eu estou apontando com o laser. Além disso, é muito comum que a gente diga que o tronco encefálico ele está numa posição muito estratégica. E a gente diz isso pelo fato de que as vias ascendentes e descendentes, que a gente estudou ao longo de medula, passam por aqui. Ou seja, a via ascendente, ela passa aqui, ela vem do sistema nervoso periférico e ascende rumo ao sistema nervoso central, levando informações sensitivas, passando pelo tronco encefálico, tal como a via descendente, ela descende do sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, levando informações motoras. Além disso, o tronco encefálico, perdão, ele é dividido em três partes. Aqui em verde, a gente tem o mesencéfalo, a parte mais superior. No meio, a gente tem a ponte, que é essa parte mais cinzinha. E em laranja, a gente tem a medula oblonga, que é como é chamado na literatura inglesa, mas que aqui no Brasil a gente chama de bulbo. Então, três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. O tronco encefálico, então, ele tem esses três componentes anatômicos, mesencéfalo, ponte e bulbo, e tem três componentes funcionais. O primeiro componente é o que a gente acabou de falar, as vias ascendentes e descendentes. O segundo componente são os nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles são compostos por núcleos e fibras. E é muito relevante falar nesse momento que os núcleos, aqueles que, quando associados às fibras, formam os nervos cranianos, nada mais são do que corpos neuronais, ou soma ou pericário. Enfim, é o corpo do neurônio. Então, lá na medula, a gente falava sobre que na substância cinzenta a gente tinha os corpos neuronais. Aqui, a nível de tronco encefálico, a gente tem núcleos, que nada mais é do que aglomerados, um conjunto de corpos neuronais. E esses corpos neuronais, ou seja, os núcleos, quando associados às fibras, vão formar os nervos cranianos, que já adianto que no tronco encefálico a gente encontra 10 dos 12 pares cranianos, mas isso é assunto para os próximos slides. O terceiro componente funcional é a formação reticular, que aqui nessa imagem está representada nessa porção laranja. A formação reticular a gente chama de centros. Já explico o porquê de centros. Mas essa formação reticular, ela nada mais é do que um emaranhado de corpos neuronais e de prolongamentos neuronais. Não é nada organizado como as outras porções do sistema nervoso. Por isso a gente diz que é um emaranhado de corpos e de prolongamentos neuronais. E esses corpos e prolongamentos neuronais que estão emaranhados formam centros, que a gente encontra esses centros ao longo desse tronco encefálico. Por exemplo, no bulbo, a gente encontra centro respiratório, centro vasomotor, o reflexo de vômito, entre outros que a gente posteriormente vai discutir. Outra coisa que eu coloquei como uma observação é em relação ao circuito cerebelar. Isso porque existem literaturas que apontam que o tronco encefálico ele também desempenha algumas relações funcionais com o circuito cerebelar. Então, eu achei importante mencionar por aqui.
E agora a gente vai começar a falar sobre os núcleos e os nervos. E aqui eu coloquei uma analogia, que é muito mais simples a gente pensar nessa parte de núcleo e nervo se a gente fizer uma associação, uma analogia com uma garrafa PET que estaria cheia de bolinhas de gude. No caso, eu não achei uma imagem de uma garrafa PET com bolinhas de gude, então eu representei dessa forma. Mas até ficou legal pelo ponto de que a garrafa PET, ela representa o tronco encefálico, enquanto as bolinhas de gude representam os núcleos. Dessa forma, o nosso tronco encefálico, que seria a nossa garrafa PET, ela está preenchida, ela está cheia de bolinhas de gude, que seriam os núcleos. E é esses núcleos que, juntos com as fibras nervosas, emitem os nervos encefálicos, os nervos cranianos, que a gente vai começar a discutir um pouco sobre. Essa imagem mostra o interior, né, a parte interna do tronco encefálico, e aqui a gente consegue ver as organizações desses núcleos. Então a gente tem vários, e aqui a gente ainda tem uma distinção de cor, aonde em vermelho a gente tem as fibras eferentes, ou seja, motoras, tal como, por exemplo, o núcleo motor do nervo trigêmeo, e as fibras aferentes em azul. Tem alguns pontos, tal como, por exemplo, aqui no núcleo dorsal do vago, que a gente encontra uma fibra mista, ou seja, esse núcleo e, consequentemente, o nervo desempenha uma função mista. E a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Então, tem tanto fibras eferentes quanto aferentes. O tronco encefálico, como eu havia mencionado lá no início, ele contém 10 dos 12 pares de nervos cranianos. E esses 10 pares de nervos cranianos se encontram localizados nas 3 partes que compõem o tronco encefálico. Então, existem dois pares de nervos cranianos no mesencéfalo, que é o terceiro e quarto par de nervo craniano. Na ponte, a gente encontra 4 pares de nervos cranianos, o quinto, sexto, sétimo e oitavo, enquanto no bulbo, que é o nosso foco da aula de hoje, da videoaula de hoje, ele compreende também 4 pares de nervos cranianos, o nono, o décimo, 11º e 12º. Os dois primeiros, ou seja, o primeiro e o segundo, eles estão localizados em outra parte. Eu não sei se aqui eu tenho alguma imagem nessa porção anterior, não tenho, mas mais para frente eu vou apresentar esses outros dois, que é o nervo óptico e o nervo olfatório. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber aqui o nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano, e o nervo óptico, que eu até assinalei aqui como deixei em destaque para falar que eles não fazem parte, não se encontram localizados no tronco encefálico. Então, aqui a gente consegue ver o terceiro e o quarto par estão localizados no mesencéfalo. O terceiro ele é o óculo motor e o quarto é o nervo troclear. Na ponte, a gente tem o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo par de nervo craniano. Então, na ponte, a gente observa o nervo trigêmeo, nervo abducente, facial e vestíbulo coclear. Já no bulbo, que é o nosso foco de hoje, a gente encontra mais 4 pares de nervos cranianos, que a gente encontra, então, o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, hipoglosso e o nervo acessório. Vamos discutir cada um deles mais para frente. E a gente vai falar agora algumas informações sucintas sobre o mesencéfalo e sobre a ponte, porque não é o foco da nossa aula. A gente consegue dividir o mesencéfalo em uma porção dorsal, que é o teto, e em uma porção ventral, que é o tegmento.
o pedúnculo cerebral. Essas são as duas divisões. O pedúnculo cerebral, ele ainda pode ser dividido em tegmento e em base. Teto e pedúnculo cerebral são divididos pelo aqueduto cerebral. Esse aqueduto cerebral ele é importante porque ele estabelece uma comunicação entre o terceiro e quarto ventrículo. O que é isso? O que são esses ventrículos? Logo mais, na próxima aula, eu vou fazer uma aula curtinha só sobre esses ventrículos, focalizando no quarto ventrículo, porque é o quarto ventrículo que está presente no bulbo, que é o que a gente vai comentar hoje. Eu acredito que eu coloquei uma imagem sobre, então se tiver eu já comento um pouco sobre, mas só voltando aqui, nessa porção do mesencéfalo, a gente tem esse aqueduto cerebral que estabelece essa comunicação, então entre o terceiro ventrículo, que está lá no diencéfalo, e o quarto ventrículo, que está lá localizado na parte da ponte, parte do bulbo. Então, ó, recapitulando, o mesencéfalo ele é dividido em uma porção dorsal, que a gente chama de teto, e em uma porção ventral, que a gente chama de pedúnculo cerebral. Essas duas porções são divididas pelo aqueduto cerebral. O pedúnculo cerebral, ele pode ser ainda subdividido em tegmento e em base. A base, ela é formada por fibras descendentes, ou seja, fibras motoras do trato córtico-espinal, córtico nuclear e córtico pontino. Mas isso a gente vai ver melhor na aula sobre mesencéfalo. Esse conhecimento, né, dessa relação de que na base a gente tem essas fibras descendentes, ele é importante porque caso aconteça uma lesão aqui nessa região do mesencéfalo, é muito comum que o indivíduo apresente, por exemplo, uma plegia. No tegmento do mesencéfalo, a gente encontra a formação reticular, na substância cinzenta, a gente consegue encontrar núcleos do terceiro e do quarto par. Essa substância cinzenta não está aqui representada nessa imagem. A gente ainda tem a substância negra, que aqui está representada. Beleza, vamos para frente. Aqui, um pouco sobre a ponte. É importante a gente falar que a ponte ela está localizada, né, ela está numa posição intermediária. Acima dela a gente tem o mesencéfalo e abaixo a gente tem o bulbo. Eu não coloquei a imagem, mas aqui a gente consegue ver algumas estruturas que são importantes, tal como o sulco basilar. Já vou apontar ele aqui na imagem. Aqui, ó, a gente tem o sulco basilar, que é onde descansa a artéria basilar. Já discutimos isso na vascularização do cérebro. Além disso, a gente encontra outras estruturas que são importantes, tais como as estrias transversais contínuas. Essas estrias transversais contínuas, elas formam o pedúnculo cerebelar médio, que também é chamado de braço da ponte. Por que eu estou mencionando isso? Vamos recapitular. Aqui, ó, vou ver se eu faço um desenho. Aqui a gente tem o sulco basilar, aonde vai descansar a artéria basilar. Aqui, nossa senhora, vou desfazer. Aqui a gente tem essas fibras transversais contínuas que vão formar o pedúnculo cerebelar médio, que é chamado de braço da ponte. Essas porções aqui laterais constituem o pedúnculo cerebelar médio, formado pelas estrias transversais contínuas.
ou seja, também pode ser chamado de braço da ponte. Por que que eu estou mencionando isso? Estou mencionando isso porque existe uma consideração de que o limite entre a ponte e o braço da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio, é o ponto de emergência do nervo trigêmeo. Vou apagar aqui a imagem para mostrar melhor. Aqui, ó, é o ponto de emergência do nervo trigêmeo. Então, acredita-se que esse é o limite entre a ponte e o braço da ponte. Essa emergência ela se faz através de duas raízes, uma maior e uma menor. A maior é a raiz sensitiva do nervo trigêmeo, enquanto a menor é a raiz motora do nervo trigêmeo. Além disso, existe outra estrutura que é muito importante. E para isso, eu vou mais uma vez apagar essa tinta e voltar para o laser. Essa estrutura é isso aqui que eu estou mostrando, ó. É o sulco bulbopontino. Ele delimita a ponte do bulbo. Esse sulco, ele também pode ser chamado de sulco ponto bulbar ou também de sulco pontino inferior. Nesse sulco, como a gente consegue observar na imagem, emergem alguns nervos. Então, a gente consegue observar os nervos, o sexto nervo, o sétimo e o oitavo nervo. Mas isso a gente vai comentar depois, em uma outra imagem. Não vou falar sobre lesão pontina, porque, mais uma vez, não é o foco. E aí a gente chega onde a gente de fato quer chegar, que é na parte do bulbo. O bulbo, como eu disse lá no início, ele também pode ser chamado de medula oblonga. Um ponto que eu achei importante colocar aqui é que não existe um sulco, uma fissura para delimitar onde é medula, onde é bulbo. A gente considera o forame magno como um ponto de referência dessa transação. Acima do forame magno, bulbo, abaixo, medula espinhal. Aqui a gente tem estruturas relevantes. As pirâmides. Aqui, logo abaixo, a gente tem a decussação das pirâmides, que são onde as fibras nervosas se cruzam. A gente vai ver isso mais para frente de uma forma mais detalhada. E outra porção que é muito importante são as olivas. Beleza. Essas olivas, elas recebem informações advindas do córtex, da medula e também do núcleo rubro. Calma, a gente vai ver isso, essas córtex, núcleo rubro, um pouco mais para frente. Mas até o momento, guarde que as olivas, elas recebem informações do córtex, da medula e do núcleo rubro e encaminha essas informações recebidas até o cerebelo. E ela encaminha essas informações por intermédio das vias olivo-cerebelares. Outra coisa, as olivas, elas têm uma função muito importante, que é a função principal delas, que é a função de aprendizagem motora. Ou seja, essa questão de aprendizagem motora, quanto mais você repete, mais você aprende. Faz a associação, como por exemplo, com aquele método de facilitação, aquele que a gente viu em fisiologia. Quanto mais você repete, por exemplo, quanto mais você lê um livro, mais você tem acesso àquela memória do conteúdo que você leu, correto? Essa questão de relacionar as olivas com a aprendizagem motora é mais ou menos semelhante, dá para a gente fazer uma analogia. Quanto mais você faz aquilo, mais você aprende. Por exemplo, tocar um instrumento. Quanto mais você treina, mais você aprende. Então, tenta fazer essa analogia. Mas, de uma forma geral, as olivas estão relacionadas com a aprendizagem motora. Já falei sobre a demarcação, né, da transação entre bulbo e medula seu forame magno. Aqui nessa imagem a gente tem a fissura anterior, vem lá da medula, como a gente já viu anteriormente. A decussação, como eu disse, é onde as fibras nervosas se cruzam.
temos as pirâmides, as olivas, o sulco ventrolateral, que é anterolateral, né? Aqui que ele vai ser muito importante. Outra coisa, aqui tem o sulco posterolateral, mas a gente vai focar um pouco mais no sulco lateral, porque esse sulco lateral, ele divide a parte anterior da parte lateral do bulbo, como o próprio nome diz, e é a partir desse sulco que emerge o nervo hipoglosso. Já na porção mais lateral, a gente tem o corpo olivar, né, ou as olivas, e por detrás das olivas vai emergir na borda do sulco posterior, que é esse aqui, como eu havia mencionado anteriormente, os nervos glossofaríngeo e nervo vago. Aí a gente teria que falar um pouco sobre o quarto ventrículo, mas acredito que lá nas últimas imagens tem isso, porque é algo importante a se falar agora, mas vai ter uma aula específica sobre. Então, beleza. No bulbo, a gente encontra o nono, décimo primeiro e 12º par de nervos cranianos. Além disso, a gente encontra a formação reticular bulbar. Essa é uma parte importante, porque essa formação reticular bulbar, ela está relacionada com os centros, como eu mencionei lá no primeiro slide, que essa formação reticular nada mais é do que um emaranhado de corpos, né, e prolongamentos neuronais, perdão. E esses corpos e prolongamentos neuronais, quando juntos, formam essa formação reticular que estabelece centros. E no bulbo, a gente tem 3: o centro respiratório, o centro vasomotor e o reflexo de vômito. Aqui eu chamo um adendozinho, uma observação para as lesões bulbares. Porque o que acontece? Caso exista, né, caso aconteça uma lesão bulbar, o indivíduo ele pode sim vir a óbito, exatamente pela presença do centro respiratório. Além disso, um outro exemplo que a gente pode dar nessa situação de lesão, imagina uma compressão uma herniação, perdão, do cerebelo. Vou voltar aqui numa imagem que a gente consiga ver. Aqui está o cerebelo. Imagina que aconteça uma herniação nesse cerebelo e esse cerebelo ele vai comprimir o bulbo. O que vai acontecer é que a partir do momento em que esse bulbo ele é comprimido e o bulbo apresenta essa formação reticular, aonde uma delas é o centro respiratório, a gente vai perceber que esse centro respiratório ele vai ser comprometido. Então, a pessoa ela pode sofrer de uma parada respiratória e pode virar óbito. Além disso, além então dessa principal consequência, que é o paciente, o indivíduo virar óbito, o paciente, se ele sofrer uma lesão bulbar, ele pode ter disfagia, pode apresentar disfonia, um comprometimento motor e sensitivo, tem uma síndrome que se chama síndrome de Allenberg. Ela é caracterizada pela apresentação de uma descoordenação, uma anestesia térmica e dolorosa, do hemicorpo e também da hemiface. E o indivíduo ele também pode apresentar uma disfagia e uma disfonia. Todas essas consequências são decorrentes dos pares cranianos que ali estão presentes, que, como mencionado no slide, é o nono, 11º e 12º pares de nervos cranianos. E aí eu mencionei agora, a gente vai discutir um pouco sobre os núcleos. Aqui você vai ler substância cinzenta homóloga do bulbo. Como assim? Lembra que na medula a gente falou sobre substância branca e substância cinzenta, mas parava aí. No bulbo a gente vai encontrar 2 tipos de substância cinzenta: a homóloga e a própria. Ambas vão apresentar núcleos. Na porção, né, da substância cinzenta homóloga,
a gente vai encontrar esses núcleos aqui. E a gente vai apontar eles numa imagem no próximo slide. Mas a princípio vamos citar o núcleo ambíguo, o núcleo do hipoglosso, o núcleo dorsal do vago, o núcleo do trato solitário, o núcleo salivatório inferior, núcleos vestibulares, que aí seria inferior e medial, e o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Por que, se você prestar atenção no slide, você vai perceber que existe núcleos que estão numerados, então é de 1 a 5, e núcleos que estão entre como A e B. Por que eu fiz essa divisão? Porque aqui existem núcleos motores, que são esses que estão enumerados de 1 a 5, e núcleos sensitivos, que são esses que estão como A e B. E como eu disse, o bulbo ele apresenta uma substância cinzenta homóloga, que foi essa que a gente acabou de comentar, e a substância cinzenta própria, que apresenta 3 núcleos. O núcleo grácil e cuneiforme, esses nomes não te são estranhos, a gente já vai comentar sobre. Núcleo olivar inferior e os núcleos olivares acessórios medial e dorsal. Aqui eu estou apontando esses núcleos que eu mencionei e que a gente conseguiu observar nessa imagem. Então, a gente tem os núcleos salivatórios, mas nesse caso, o caudal, que é o inferior, nervo hipoglosso, núcleo ambíguo. Aqui, ó, núcleo do hipoglosso, eu marquei os dois, mas considere o núcleo dorsal do vago, trato espinhal e núcleo espinhal do nervo trigêmeo, núcleo do trato solitário e os núcleos vestibulares. Eu coloquei essa imagem para a gente apontar e discutir um pouco os nervos, já que a parte do bulbo a gente pega o nono, décimo primeiro e 12º nervo. Então, vamos lá. Nono nervo, 10º nervo, 12º e 11º. O nono nervo é o glosso faríngeo. O 10º é o nervo vago. O 11º é o nervo acessório. E o 12º é o nervo hipoglosso. Já vamos discutir sobre a inervação, tanto sensitiva quanto motora, deles mais para frente. Mas calma, vamos com calma. Aqui a gente tem, né, as pirâmides, a decussação das pirâmides, temos aquele sulco anterolateral, mas aqui para trás a gente tem o sulco posterolateral. Esse sulco anterolateral a gente já comentou, né, um pouco sobre ele. Mas outra coisa que eu já quero começar a discutir nessa imagem, vou apagar a tinta, é a questão dos fascículos grácil e cuneiforme. Aqui, mais medialmente, a gente tem o fascículo grácil e lateralmente a gente tem o fascículo cuneiforme. Esses fascículos, tanto o grácil quanto o cuneiforme, eles convergem formando tubérculos. O tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme, correto? O que mais que a gente pode discutir sobre isso? Beleza, já falamos sobre aqui nessa imagem dá para ver melhor algo que eu mencionei anteriormente. Vou apagar primeiro. E aí, aqui ó, a gente tem o sulco que divide a parte anterior da parte lateral. Então, o sulco anterolateral. Aqui do mesmo lado, a mesma coisa. Dessa porção anterior, esse sulco, ele divide a porção anterior e lateral, a gente consegue observar o nervo hipoglosso emergindo. Aqui. Conseguimos observar aqui na porção das olivas o nervo glossofaríngeo, já havia mencionado isso, e também o nervo vago, são esses dois aqui, nervo hipoglosso, aqui por detrás a gente tem o nervo vago e o glossofaríngeo. Temos aqui também o nervo acessório, que é um dos
4 presentes aqui no bulbo. Mas eu queria comentar também sobre esses tubérculos, né? Já falei sobre, tem uma imagem lá mais para frente que fala melhor sobre e que dá para eu exemplificar algo muito importante relacionado a esses tubérculos. Chegamos na imagem, que eu acho que ela é até mesmo a última imagem do slide, se eu não estou enganada. Mas primeiro a gente vai falar sobre esses tubérculos. Então, a gente tem aqui o fascículo grácil mais medialmente, o cuneiforme mais lateralmente, sulco mediano. Essa daqui é uma visão posterior. Lá para frente, a gente tem o sulco mediano anterior, assim como na medula, e aqui posteriormente temos o sulco mediano posterior. Medialmente, fascículo grácil, lateralmente, fascículo cuneiforme. E como eu disse, esses dois fascículos convergem em tubérculos, o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Por que eu estou mencionando isso? Porque esses tubérculos, eles estão relacionados com as sinapses. Como assim? O tubérculo grácil, ele sobe aqui na região de decussão das pirâmides e cruza, ele muda de lado. Você conseguiu observar isso? A mesma coisa vai acontecer, eu vou tentar colocar em amarelo, não sei se a imagem se a cor vai ficar muito boa, com o cuneiforme. Sobe, cruza e muda de lado. Isso acontece do outro lado também, ok? Vou ilustrar. Aqui a gente tem o grácil. Vou fazer aqui com a mesma cor. E o cuneiforme. Essas fibras, né, que constituem esses fascículos, grácil e cuneiforme, elas cruzam a nível da decussação da pirâmide e sobem. E esses tubérculos, essas regiões do tubérculo cuneiforme e grácil, estão relacionados com as sinapses que permitem esse cruzamento, correto? Esse era um dos pontos que eu queria comentar nessa aula. Além disso, vou apagar isso aqui e a gente vai comentar sobre o quarto ventrículo, porque eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso agora. Primeiro, eu vou te falar o que são esses ventrículos. No encéfalo, a gente consegue encontrar 4 cavidades que são preenchidas por líquido, nesse caso, esse líquido é líquor. E essas cavidades preenchidas por líquido são chamadas de ventrículos. A gente tem 4. Os dois ventrículos que são laterais, eles ficam lá no interior dos hemisférios cerebrais. O terceiro fica localizado lá no diencéfalo e o quarto, ele fica entre o cerebelo, aqui, ó, o cerebelo tá aqui, e o tronco encefálico. Vou apagar aqui, porque eu acho que fica melhor mostrar isso com o apontador de laser. Então, o quarto ventrículo, ele fica entre, se é um espaço, ele está entre alguma coisa. Então, ele está entre o cerebelo e o tronco encefálico na altura da ponte e na metade superior do bulbo. Todos esses ventrículos, eles conseguem se comunicar. Eu até mencionei para você que aquele aqueduto lá no mesencéfalo, ele permite a comunicação entre o terceiro e o quarto ventrículo. Isso é importante de você lembrar. Porque todos os ventrículos, de alguma forma, eles se comunicam e todos, e dentro deles e dentro de todos é produzido o líquor. Já vamos descobrir como esse líquor é produzido. Vou aproveitar e já vou colocar aqui mesmo, nessa aula, essa discussão sobre os ventrículos. A parede posterior da metade superior do bulbo, vou voltar aqui. Essa parte aqui, ela forma o assoalho do quarto ventrículo. Primeiro, você vai identificar, pensando nesse ventrículo, como um losango.
ok? Agora eu acho que já ficou um pouco mais simples para você identificar ele nessa imagem. E, como eu disse, a borda, né, a parede posterior, aqui a gente está vendo uma visão posterior do tronco encefálico, a parede posterior da metade superior do bulbo, essa é a metade superior do bulbo, e a ponte forma o assoalho do quarto ventrículo, enquanto a parte ventral do cerebelo forma o teto desse quarto ventrículo. Beleza. O quarto, eu ia mencionar um pouco sobre que existem umas aberturas lá, na porção inferior, mas aqui não mostra. Então, eu vou sim fazer uma aula sobre os ventrículos, mas mais pra frente, e a gente discute isso melhor. Mas pensa o seguinte, a gente tem um assoalho e o teto. O assoalho, ele tem essa região aqui que forma, ela também é chamada de fossa romboide, e ele é delimitado pelos tubérculos grácil e cuneiforme. Isso a imagem nos mostra bem. O que mais que a gente pode falar? Outra coisa. A gente consegue observar trígonos do nervo vago e trígonos do nervo hipoglosso, direito e esquerdo. Além disso, a gente consegue observar mais ou menos nessa região aqui a parte vestibular. Então, aqui, ó, mais ou menos, ó. Essa região aqui, vou apagar porque eu acho que ficou confuso. A gente tem os trígonos dorsal, do nervo dorsal e do nervo hipoglosso, e a gente tem também as áreas vestibulares. Correto? O que mais que a gente pode falar? Vou mudar aqui de imagem. A parte do assoalho, que é essa parte aqui oferecida, né, pelo cerebelo, ela é dividida em duas regiões. A região do véu medular superior, obviamente, é essa, e a região do véu medular inferior. Isso é importante porque eu mencionei que dentro dos ventrículos existe um líquido que é o líquor, e que esse líquor ele tem que ser produzido de alguma forma. A forma pela qual esse líquor é produzido é pelo plexo coroide. O plexo coroide, ele é uma estrutura normalmente arroseada. Eu não coloquei uma imagem na aula de ventrículos. Eu vou colocar essa imagem, mas pense como, por exemplo, uma gominha de mascar que vai estar localizada mais ou menos aqui, ó, nessa região. Correto? Então, o plexo coroide é uma região, não tinha cor rosa, então por isso eu usei roxo. Mas o plexo coroide ele é uma estrutura rosada que é formada por três estruturas, três partes. A pia mater, células ependimárias, advindas lá daquele neuroepitélio que a gente viu lá em embriologia, e também por pequenos capilares sanguíneos. Então, plexo coroide, células ependimárias, pequenos capilares sanguíneos e pia mater. O plexo coroide de cada ventrículo vai ser o local aonde vai ser produzido o líquor. E no caso do quarto ventrículo, é na região do véu medular inferior que vai se encontrar o plexo coroide que vai produzir o líquor e preencher esse quarto ventrículo. Então, relembrando, na parte do assoalho, do teto, que é a parte que está em azul, oferecida pelo cerebelo, ela é dividida em duas regiões. A região do véu medular superior e a região do véu medular inferior, que é onde está localizado o plexo coroide do quarto ventrículo, e é a região onde vai ser produzido o líquor. É muita informação, tem que ver mais de uma vez, tem que anotar tudo, mas não é difícil. Vão ter mais aulas.
tanto sobre mesencéfalo quanto sobre bulbo. Caso exista mais alguma informação, eu acrescento, faço um novo vídeo e coloco como uma parte 2 desse vídeo. E vai ter vídeos também sobre os ventrículos. A gente finaliza aqui falando sobre os nervos bulbares, que são o nono, décimo primeiro e 12º par de nervo craniano. E aqui eu montei uma tabelinha com a inervação motora e sensitiva. Aqui no caso do bulbo, a gente tem apenas um nervo misto, que é o glossofaríngeo. Ele inerva, então, tanto a porção motora quanto a porção sensitiva. E aqui eu mencionei, ó, o glossofaríngeo, ele inerva os músculos da faringe e a parte posterior da língua, tonsila e faringe. O nervo vago, ele tem apenas inervação motora, inervando o coração, os brônquios e o trato gastrointestinal. Isso que quer dizer o TGI. O nervo acessório, que é o 11º par de nervo craniano, ele inerva também apenas a porção motora e, no caso, ele vai inervar os músculos esternocleidomastoideo e o trapézio. E, por fim, o último par de nervos cranianos, que é o 12º, aquele que também está presente no tronco encefálico na região do bulbo, que é o nervo hipoglosso, também tem apenas inervação motora, no caso ele inerva os músculos da língua. Qualquer dúvida é me chamar, a gente discute um pouco mais sobre, e eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido.